No cenário otimista, estimamos que a Tesla venderá 7 milhões de veículos em 5 anos. Então isso ainda é menos do que a Toyota vende, por exemplo. Então eles não seriam necessariamente a maior empresa, mas claro, muito maiores do que são hoje. Muitos não percebem certas coisas sobre as ações. Por muito tempo, ouvimos sobre o problema de demanda dos veículos elétricos. Para nós, isso é uma ideia meio maluca, porque se você olhar por uma perspectiva de custo... Nós fizemos a modelagem usando algo chamado Lei de Wright. É uma derivação da Lei de Moore. Acreditamos que até 2022, um veículo elétrico de massa será mais barato que um a gasolina, pois os custos das baterias estão caindo. Fique tranquilo, Tasha aparecerá outras vezes neste episódio. Bem-vindo ao Eletrificado. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Hoje vamos analisar mais a fundo a Lei de Wright e como ela ajudou a ARC a prever o futuro com tanta clareza. Quando se trata da Tesla, este também é um assunto que você pode começar a mencionar em conversas com céticos sobre veículos elétricos. Se disserem que veículos elétricos nunca serão populares, pergunte o que acham da Lei de Wright. Quando a maioria deles olhar para você e entrar em pânico para fugir da conversa, você pode carinhosamente compartilhar um pouco de sabedoria com eles, pois esse é o principal motor da revolução elétrica. A Lei de Wright tem como objetivo fornecer uma estrutura confiável para prever a redução de custos. Como uma função da produção acumulada, ela afirma que a cada duplicação acumulada das unidades produzidas, os custos caem por uma porcentagem constante. Vamos explicar o que isso significa para a Tesla. Acompanhe por alguns minutos. Entender o contexto dessas leis nos ajuda a compreender as forças que impulsionam tecnologia e inovação. Theodore Paul Wright, ou Theodore Paul Wright, foi engenheiro aeronáutico e professor norte-americano com carreira ilustre, incluindo participação no Comitê Consultivo de Defesa Nacional de Franklin D. Roosevelt. Enquanto estudava a fabricação de aviões, ele percebeu que sempre que a produção dobrava, a necessidade de mão de obra caía de 10 a 15%. No nível básico, o custo por unidade diminui conforme aumenta o número cumulativo produzido. Para fãs de matemática e engenheiros, a fórmula da Lei de Wright é igual a AX lá B, onde QAX é o tempo médio cumulativo ou custo por unidade. Este é o número cumulativo de unidades produzidas. A é o tempo ou custo para produzir a primeira unidade, e B é a inclinação da função. Nós fizemos a modelagem usando algo chamado Lei de Wright. É uma derivação da Lei de Moore. A Lei de Moore considerava o custo em relação ao tempo. Gordon Moore previu que o número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos. A Lei de Moore tentou explicar por que os custos da tecnologia caem com o tempo, mas focou na variável errada, o tempo, em vez do verdadeiro mecanismo de redução de custos. Volume de produção. Moore incorporou em sua lei a suposição de que, com o tempo, a demanda por unidade e, consequentemente, os volumes de produção responderiam a quedas contínuas de preços. Em vez de prever o custo como uma função do tempo, essa fórmula também precisa incluir o volume de produção, a força motriz por trás da queda dos custos. O interessante da Lei de Wright é que ela se aplica a quase todas as indústrias. Como mostrado no gráfico, desde 2005 a Lei de Wright tem sido mais precisa que a Lei de Moore e sua precisão aumenta com o tempo. Entre 2005 e 2015, a ARC constatou que previsões de preço pela Lei de Wright foram 40% mais precisas que pela Lei de Moore. Os custos das baterias estão caindo, e até 2022, um veículo elétrico popular será mais barato que um a gasolina. Assim que esse preço de etiqueta mudar, você terá um aumento massivo na demanda, então não vemos a demanda sendo um problema para a empresa. E essa equação de custos também vai ajudar a margem da Tesla. Atualmente, as margens automotivas estão em cerca de 20%, um pouco menos sem os créditos. Acreditamos que isso pode chegar a até 40% se você seguir a Lei de Wright, que prevê quedas de custos na indústria automotiva há mais de 100 anos. Como vimos nos dados do terceiro trimestre de 2020 da Tesla, as margens automotivas chegaram a 27% e 23% sem créditos regulatórios. Então, aparentemente a caminho dos 40% que Tasha e a ARC estão esperando eventualmente. Mas como isso está acontecendo? Analisando a curva de redução de custos do Model 3 da Tesla, notamos que a cada duplicação da produção, os custos caíram cerca de 15%. Observação importante: cumulativo refere-se ao total de Model 3S fabricados desde o lançamento. Agora, antes que alguém assistindo a isso diga: bem, isso é falho, porque isso significa que os custos eventualmente vão chegar a zero. Não diga isso, porque esse é um pensamento equivocado.
Neste gráfico, o eixo X não é uma função do tempo, mas sim do número total de unidades produzidas na história do produto. Reflita: dobrar continuamente o número de unidades produzidas torna-se exponencialmente mais difícil e acabaria superando a demanda. Por isso, a linha terminará em um ponto fixo, não zerando o valor. Então, uma tecnologia madura realmente para de cair de preço eventualmente, e é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. No mundo, foram produzidos cerca de 4 milhões de veículos elétricos, menos de 1% dos 25 bilhões de veículos a combustão já fabricados. Suponha que veículos a combustão se mantenham em 90 milhões por ano. Isso quer dizer que dobrar a produção acumulada levaria 29 anos contra cerca de um ano hoje. Para a duplicação do número acumulado de veículos elétricos, a lei de Wright se aplica igualmente tanto aos veículos elétricos quanto aos veículos a combustão. A diferença no tempo para atingir a duplicação acumulada explica as variações nas quedas anuais de custo. O custo médio de um veículo a combustão vai cair cerca de 5% no próximo ano, enquanto o custo do seu equivalente elétrico vai cair em torno de 12%. Foi assim que a Tesla reduziu o custo dos veículos e aumentou suas margens automotivas. E tudo isso sem autonomia. Só agora começaram a perguntar sobre direção autônoma, tema que a Tesla discute há anos. Isso pode mudar o modelo de negócios para receita recorrente, como apps de transporte em vez de venda única. Vemos nisso uma grande oportunidade. Acreditamos que isso vai ampliar o mercado de transporte por aplicativo e oferecer viagens ponto a ponto muito acessíveis para mais pessoas, que hoje não têm esse acesso, principalmente na China. E, claro, serão bem mais seguros. Acreditamos que carros autônomos reduzirão acidentes em cerca de 80%. Simplesmente devolve tempo ao consumidor. E o que é interessante, se você olhar isso de uma perspectiva econômica, é que esse tempo é realmente trabalho não remunerado. Tudo isso, de repente, vai ser direcionado para serviços. Então, também acreditamos que isso vai impulsionar o produto interno bruto. Os Estados Unidos da América serão o primeiro mercado para isso. Acredito que no próximo ano, a Waymo poderá abrir seu serviço ao público. A Tesla, que basicamente está um pouco atrás em termos de capacidade, mas pode se tornar um grande concorrente por causa da sua escala. Isso pode ficar para 2021. Acho que a China deve ser o próximo mercado em 1 ou 2 anos. A Europa deve ficar para trás, entre os maiores mercados automotivos, talvez 1 ou 2 anos depois. Sim, o software como serviço certamente já está impactando as margens. Mas o potencial de receita e margem nesse setor quase certamente vai aumentar em relação aos níveis de hoje. E não podemos falar sobre a lei de Wright e a Tesla sem mencionar as baterias de íon lítio. Aqui está um ponto incrivelmente importante a ser destacado. Analisando o gráfico, pode-se supor que a queda nos custos das baterias de íon lítio se estabilizou em 2005, após 2 décadas de redução anual de 10%. No entanto, o que é deixado de lado é o seguinte: as quedas anuais de 10% no custo levaram as baterias de íon lítio abaixo de um limite crítico, permitindo a produção em massa de veículos elétricos. Com isso, analistas poderiam prever que o tempo para dobrar a produção cumulativa de baterias de íon lítio diminuiria nesse cenário, e que a queda nos custos então voltaria a acelerar. A lei de Wright previu a reaceleração da queda dos custos e preços com o aumento da produção após as baterias de lítio superarem o limite crítico de preço. Isso também abriu novos segmentos no mercado automotivo para baterias de íon lítio e impulsionou ainda mais o armazenamento de energia em escala de utilidade pública. Para concluir, a redução de custos devido ao aumento da produção de baterias de íon lítio e veículos elétricos é o principal motor da revolução elétrica. Não só a tecnologia de motores, a combustão interna vai se tornar inferior à elétrica, mas a lei de Wright mostra que a queda de custos da tecnologia no setor de veículos elétricos deve superar em muito qualquer pequena redução de custos no setor de motores a combustão. Isso ocorre porque dobrar a produção acumulada de veículos a combustão interna leva cerca de 30 anos, enquanto nos elétricos esse aumento ocorre em apenas 1 ano, e assim uma redução de 12% nos custos da tecnologia. Ao considerar o ritmo de inovação da Tesla em todos os níveis, fica fácil prever o que acontecerá. Quando os custos igualarem os dos carros a combustão, caso você esteja se perguntando, veja o que a ARK Invest disse sobre a Tesla após o recente Battery Day.
Isso encerra o episódio de hoje. Se gostou, curta o vídeo. Inscreva-se para acompanhar conteúdos sobre a Tesla. Espero te ver no próximo vídeo. Espero que você tenha um ótimo dia.